A fotografia está presente em diferentes mídias. Nós temos a fotografia estática, impressa, que aparece em jornais e revistas. Mas nós temos também a fotografia em movimento, que é o elemento fundamental dos filmes, das animações, inclusive dos programas de televisão e dos jogos eletrônicos. Nos dias de hoje, a fotografia também é digital e ela é multimídia, onde a imagem pode ser criada, modificada, reinventada em instantes. Fotografia é o tema do programa de hoje. Para discutir esse assunto, nós vamos receber aqui no estúdio Fabian Boal, que é diretor de fotografia. O Fabian, ele é diretor de fotografia de cinema, de televisão, já fez teatro, mas trabalha com publicidade, enfim. E a Simone Michelin, que é artista visual e que também é professora da Escola de Belas Artes da UFRJ e que vem trabalhando com fotografia técnica. Enfim, ela vai explicar para a gente daqui a pouco tudinho. Os dois vão falar muito sobre isso. Bem-vindos. E eu queria perguntar para vocês. É engraçado que a gente fale de fotografia se nós temos, por exemplo, quando a gente pega cinema, é uma máquina de filmar. Quando a gente pega fotografia, é uma máquina de fazer fotografia. Por que a gente fala que fotografia é tudo a mesma coisa? Que fotografia é essa? Bom, fotografia, como diz o nome, é uma grafia com a luz, né? Então, nesse sentido, a gente seguindo essa ideia, ela pode ser tanto uma luz que se reflete sobre os objetos e aí é captada por uma câmera, seja em movimento ou fixa, né? Ou, ao contrário, como hoje essas novas tecnologias permitem, que a luz ela é emitida pelo próprio aparelho que a produz, como no caso o computador, que é capaz de gerar uma imagem que não é mais o produto da apreensão daquilo que está fora, né, que passa pela lente, mas é produto de uma combinação numérica que vai modular a luz, né, e produzir uma imagem que a gente chama hoje em dia de imagem de síntese ou imagem numérica. Tá, quer dizer, por exemplo, quando eu faço uma fotografia com meu celular, não é a mesma coisa quando eu faço uma fotografia. Mas virou a mesma coisa. Virou. Eu acho que a questão é... Porque eu acho que, assim, historicamente, começou tudo com o negativo, né? Primeiro, o suporte sensível foi o negativo. E depois isso foi evoluindo até chegarmos hoje a fazer imagens com o celular e poder colocar na hora no YouTube da vida e democratizar muito mais a imagem. Acho que também tem essa questão a imagem tem uma abrangência muito maior, ela se democratizou muito, né? Todo mundo faz imagens hoje em dia. Todo mundo pode fazer. Qual é o teu trabalho? Bem, o meu trabalho ele usa imagens, eu produzo imagens, né, usando tecnologias, máquinas, né? Eu, como artista plástica ou visual, posso desenhar e posso representar, posso fazer o seu retrato, né, desenhando. Mas eu escolhi usar uma máquina para fazer essa mediação, para me ajudar, né? Então, essa questão da imagem técnica que a fotografia inaugura, antes da fotografia veio o Renascimento, que já começou a criar um código de representação daquilo que a gente via, né? E depois, com a fotografia e continuando com tudo que o computador hoje auxilia, essa produção de imagens, tem diversas vertentes, né? Pensando que, por exemplo, a fotografia no começo, naquele negativo que tinha prata, que a luz caía e sensibilizava a prata, e aí a gente vê o mundo, né? Hoje em dia a gente tem pontinhos, pixels, né, que são pontinhos de luz que vão compondo a imagem. Então, isso significa o quê? A gente abstraiu de um referente externo, do mundo lá fora, né, e a gente é capaz de produzir um mundo do nada. Claro, a partir da eletricidade, né, de modular essas ondas eletromagnéticas, no caso a luz, né? Então, a minha pesquisa vai nesse sentido, de explorar possibilidades de fazer imagens técnicas, mas poéticas, porque é arte, né? O que é, no caso, uma fotografia técnica? Como é que você está falando de uma fotografia técnica? Toda fotografia é uma imagem técnica, na medida em que ela é produzida através de uma tecnologia, Isso. de uma máquina. Isso. Então, só isso, nesse sentido, que ela é técnica? Você não está opondo o técnica ao artístico? Não, absolutamente. Aliás, a arte é técnica desde o seu princípio. Isso. Técnica e linguagem e poesia.
né? O que diferencia o trabalho dela do seu? Eu trabalho com imagens, assim, o meu trabalho, pessoalmente, é com imagens que existem, né? Eu não sempre quis crio saber. nada. Por exemplo, ela explicou como é que ela trabalha, mas enfim, o que faz um diretor de fotografia num filme? Bom, vamos ter assim ao que é o mais abrangente, o diretor de fotografia de longa-metragem, né? Que é uma pessoa que tem uma dramaturgia e tem toda uma leitura, uma compreensão do roteiro para poder propor ao diretor uma história da fotografia, uma história da luz, né? Então, aí você pode estabelecer e já sim, tem cenas que ficam na cabeça de pessoas por serem históricas pela fotografia, né? Assim, quando se fez o Poderoso Chefão, se inventou uma luz, que é aquela luz que vem de cima, a gente nunca enxerga os olhos do Marlon Brando, e isso traz uma dramaturgia, né? E isso quem inventou foi o fotógrafo? Foi o fotógrafo, com certeza. Isso foi o fotógrafo que é o trabalho dele. O trabalho do diretor de fotografia é trazer esse olhar diferente, né? Ele agrega, que nem você tem diretor de arte que vem trazendo como você vai vestir o filme, o diretor de fotografia traz uma luz, um ambiente, né? Existem diferenças de perspectiva quando você dirige um comercial, de um longa-metragem, de um filme, de um documentário, de um filme de ficção? Totalmente diferentes. Eu acho que primeiro pelo aparato envolto. O comercial ele vai vender, ele não conta nenhuma história, ele conta a história da margarina, do absorvente feminino, então assim, ele tem uma estética, eu acho que a publicidade trouxe muita coisa para a narrativa que existe hoje em dia, né? As imagens que se produzem, por exemplo, um filme como pegar assim, um ícone, Cidade de Deus, ele tem uma imagem muito publicitária. Isso foi criado porque o Sérgio Acharlone, que é um grande fotógrafo, mas ele tem ali um convívio com a imagem publicitária muito grande. Quer dizer, quando o Fernando Meirelles escolhe, ele está sabendo o que está querendo. Exatamente. Além deles terem uma parceria de anos, né? Tá. Quando você vai fazer um documentário, você tem que ter um olhar observador. Você não vai chegar aqui na casa de uma pessoa e falar, nossa, sei lá, eu já passei 4 meses trabalhando com índios, você vai chegar na Oca e falar, não, isso aqui está muito feio, vamos aqui. Não, você tem que se ater, exatamente, você tem que se ater à realidade. Então, a luz, a fotografia de um documentário, ela também tem que ter um respeito do personagem, tentar guardar a maior pureza desse personagem e não encher de luz, fazer mais bonitinho, arrumar um pouco, trocar roupa. As pessoas são assim, né? Pode entrar assim como sujeito da coisa. Não. Quando você dá aula, como é que você trata esses alunos? Que nível você dá aula de graduação? Eu dou aula na graduação e na pós-graduação também. O que deve ser inteiramente diferente. Mestrado e doutorado, E é em Belas Artes, você está lidando com estudantes? Dentro da Belas Artes tem diversas linhas de investigação e de cursos variados também, que vai do teatro ao desenho industrial, passando Cinema pelas também. artes puras. Cinema não. A gente, infelizmente, né, mas assim, o vídeo, ele entra, né, a questão da imagem em movimento, ela entra no vídeo, através do vídeo, tanto na área do desenho industrial, que envolve comunicação visual, publicidade, né, como na área de arte pura, assim, como matemática pura e matemática aplicada, né. Então, eu estou envolvida nessa parte de arte pura, de investigação, né, enfim, e a imagem é o grande paradigma, né, a produção da imagem, né, modos de produção da imagem, e modos de produção de tempo e espaço, né? A fotografia é exemplar, né? Quando a gente fala de tempo e espaço, né? Porque ela tem cruzamentos incríveis, né? Por exemplo,
a gente pensar que através de uma foto você, em tese, se apropria do passado ou se apropria de locais, você congela o tempo, ou você coleciona o mundo. Você começa direto com fotografia, né? ou você começa, como você falou, um pouco imagens do Renascimento, você vai para a pintura? Você, porque você faz com produção também, né? Sim. No nível da pós-graduação, os seminários são variados. Então, tem horas que eu investigo a performance, e aí a fotografia ela entra como... Qual é a relação da performance e da fotografia? Né? Que documenta o trabalho da performance, é a única coisa que sobra dessa performance, ou é um ato, uma ação que é feita para ser fotografada. Tá. Né? Essa é uma possibilidade de investigação. Né? E aí tem um amplo leque. Né? Já na graduação eu me envolvo com a área de escultura, e aí a área de produção do espaço, né? Onde a imagem técnica, a imagem que vem da fotografia, do audiovisual, né? O cinema também é um grande paradigma, né? Ela entra de forma, vamos dizer, perpendicular à produção de um espaço tridimensional. Né? E eles gostam da sua aula? Eu sou muito suspeita, mas eu acho que sim. Então tá bom. Vamos fazer um intervalo? 2 minutinhos a gente volta. Continuando a falar sobre fotografia. Estamos de volta com o programa Entre Mídias e hoje nós estamos conversando sobre fotografia. Aqui no estúdio nós estamos com a Simone Michelin, que é professora da Escola de Belas Artes da UFRJ, e com o Fabiano Boal, que é diretor de fotografia de cinema, teatro, televisão, publicidade. Vamos lá, esses assuntos que a gente estava conversando agora, a respeito dos alunos que chegam. Não sei se os alunos da Simone são iguais, mas o que eles querem? Geralmente, eles querem aprender a mexer no aparelho, na máquina. E eu acho que, assim, hoje em dia, com todos esses... A internet te disponibiliza um mundo que eu ali me sinto totalmente incapacitado, porque o engenheiro da Sony vai saber muito mais explicar os botõezinhos do que eu. Eu acho que o olhar é a grande diferença, né? Eu acho que esse é o lado... É o que você pode ensinar? Exatamente. Eu acho que o lado artista do diretor de fotografia é o que você pode tentar apontar, porque um apertador de botão, ele, assim, ele não vai imprimir o olhar dele. Então, ele vai ser só não vai se destacar como um artista, né? Não é que eu acho que, assim... pretensiosamente me chamando mais de artista, né? Mas eu acho que o diretor de fotografia tem um olhar, sim. É isso que ele aprende ao longo do tempo. É isso que ele aprende a cultivar, e por isso que cada diretor de fotografia tem um olhar diferente, um jeito de iluminar, de trazer as informações segundo o que ele sente. Você né? estava falando de tecnologia também, todo mundo, engenheiro da Sony. Mudou muito de lá para cá? É impressionante, né? Estávamos comentando a respeito de um trabalho, que o meu trabalho como artista visual começou com fotografia também e gravura. Então eu quis misturar as duas na década de 80 e o processo era um processo lentíssimo, onde eu fotografava, cortava, montava, fazia uma colagem, redesenhava, mandava para uma gráfica, a gráfica botava a retícula, o grão, afinava como eu pedia, me devolvia um negativo e esse finalmente, depois de quase um mês de processo, ele ia parar na folha de papel fotográfico, né? Coisa que hoje a gente faz em talvez... Você faz no computador isso? No computador em 1 minuto ou 2 minutos. Quer dizer, mas você é boa de computador, quer dizer, eu não faria em 2 minutos, mas enfim, você... Porque me interessei. Não, né, porque usar, é aquele negócio, a gente né? fala, tá sempre falando que a garotada faz tudo com maior facilidade, mas não é não, quer dizer, uma pessoa profissional consegue... Sim, porque os programas, os gênios da computação, são quem escreve o programa, eles são sensacionais, então eles têm conseguido interfaces cada vez mais amigáveis. Eu digo assim que hoje qualquer um pode realmente fazer coisas.
E aí é que é Você muito tem toda a interessante. razão, está cada vez mais acessível. Estão Super simplificando, acessível. né? E aí o que o Fabiano falou é o imprescindível. O que interessa é o modo de olhar, é o ver, como ver, ter essa capacidade de ver, né? E de expressar o que vê. Quer dizer, ter esse olhar que é poético, que é o artista, sem dúvida, né? E ter o conhecimento técnico, né, das suas ferramentas, das suas possibilidades, né? Hoje em dia mudou muito para você também? Nossa, mudou. Eu acho que estamos mudando. Essa mudança começou com a fotografia estática, né? Na realidade, a quantidade de... O computador processando cada vez mais rápido os dados, ele conseguiu chegar primeiro no áudio, né, depois na fotografia estática, e agora, que é a quantidade de imagens, de dados muito maiores, está na fotografia em movimento. Então, chegou no vídeo. E hoje em dia, sim, o negativo e até o vídeo, a fita, do jeito que a gente está acostumado, pelo menos que eu comecei trabalhando em vídeo com fita, isso já está com dias contados. Assim, e com nível de qualidade igual ou superior, ou isso também é meio complicado? Bom, o negativo, ele tem 100 anos de história, né? Se chegou a um nível de tecnologia no negativo, o que faz o negativo, que uma imagem seja boa, é quanto mais latitude você tem, ou seja, mais pontos, mais se afasta o preto do branco, você tem meios tons dentro. O vídeo ainda, a imagem digital, ainda não consegue ter a mesma latitude, ou seja, colocar tanta informação quanto você coloca no negativo. Mas quando você senta na mesa de um produtor para discutir isso, o preço também conta. Infelizmente, a gente tem que fazer produtos que sejam viáveis, que entrem dentro de um orçamento. Você falou que o negativo foi muito aprimorado, né? E que a gente está entrando numa nova mídia com uma qualidade inferior. Bom. Essa questão da tecnologia... Ou, não ou isso é uma bobagem? Não, são imagens diferentes. A gente pode pensar o seguinte, no começo do vídeo tinha a questão da alta definição e da baixa definição. Isso. Né? Do ponto de vista artístico, a baixa definição pode ser uma qualidade. Você pode usar isso? Pode usar isso. Até nesse ponto, vamos dizer, a gente pode até se aproximar um pouco da pintura, não por causa da baixa definição, mas porque talvez crie manchas de cor. Você pode essa falta, intencionalizar as coisas. não é? Então, é relativa essa questão. Por outro lado, as tecnologias elas têm um investimento incrível em cima e a alta definição das imagens é cada vez maior, é exponencial, assim, né? O que as câmeras conseguem captar. Então, eu acho que a gente tem que aprender, nesse terreno das mídias, tudo é móvel e transitório. E a gente tem que aprender a traduzir as coisas, né? Então, como o Fabiano também falou, a gente está no meio de um caminho, né? Você acha que isso muda a qualidade do que está sendo produzido? Ou, no fundo, é muito parecido ainda? Eu acho que sim. O que é bom vai ser bom independente se for feito com Eu acho que o artista é um observador, né, das coisas, né? E ele é um observador que tem um potencial crítico, não levando a crítica para o lado destrutivo da história, não, a crítica no sentido de que expande o olhar, né? Está sempre procurando ver alguma coisa a mais ou analisar determinado enfim, acontecimento ou situação. Né? Não, ser capaz de ser crítico, né? Ser capaz de ter um olhar não em passivo, à sociedade. Ativo Exatamente. em relação à sociedade. Eu acho que nesse sentido, por exemplo, o YouTube para mim é uma coisa espetacular, porque pode-se ver horrores, assim, desde coisas que são feitas com PowerPoint, até coisas que também podem ser feitas com PowerPoint, mas com uma poesia. Eu vi outro dia um trabalho de um pessoal de Minas, chama Companhia da Foto, que chama Caixa de Sapato.
no YouTube. É impressionante. É o cotidiano de uma família durante um ano, feito em fotos. Ah, que maravilha. E eles legal. animaram. E tem assim, ela fica grávida, nasce criança, festas narrativa final de completa. semana. E isso assim, você vê no YouTube. Né? É uma Você- boa ideia que vale mesmo. Né? É. Alguma coisa a gente não falou, porque eu tenho que acabar. A gente esqueceu alguma coisa fundamental na fotografia? Talvez a brincadeira do lado das artes visuais, o namoro tumultuado da fotografia e da pintura, né? Talvez seja uma coisa interessante. Pra gente anotar e de não esquecer. anotar, né? Que, enfim, na verdade, sempre se diz que é um caminho de mão dupla, né? A gente sempre tem a fotografia como tendo sido influenciada pela pintura e normalmente para por aí, né? Mas também é bom lembrar que a pintura sofreu uma grande influência da fotografia, né? E, de novo, em relação ao modo de ver o mundo, né? Que essa é a questão fundamental, né? Como ver o mundo, né? Como representar o mundo, né? O problema ainda é do olhar, né? É. Bom, agradecer a Simone e ao Fabiano. Eu tenho certeza que o nosso público gostou muito. Gostaram? Esse assunto é muito rico, não é não? Eu queria agradecer a presença de vocês todos também e convidar a quem quiser participar dessa conversa a mandar um e-mail com o seu comentário para o nosso programa. É facílimo, é só acessar o site da Multirio. O endereço é www.multirio.rio.rj.gov.br, está escrito aí embaixo. E a gente se vê semana que vem.